Olá, abençoados. Boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem da Bíblia para o teu entendimento com a mente de Cristo. E abençoados, ontem eu não gravei porque não estava aqui, estava no município aqui perto e estou passando por aqui para deixar mais uma mensagem para que você entenda que a obra de Deus da qual eu prego, da qual eu falo, é a obra de Deus consumada, ou seja, que não há mais nada a fazer, e que tudo já está consumado, e é para você somente crer que Deus já consumou a sua obra através do Filho e que nós não existia, e quando nós nascemos, já nascemos com tudo, porque tudo já estava consumado. Tudo o que, Lira? Tudo espiritual, pessoal. A obra de papai foi consumada para os judeus no espírito. E nós, quando nascemos, tudo já estava consumado, não precisamos de aguardar, de esperar, de dar, de receber. Por quê? Porque já nascemos com tudo. Nós somos depois do estar consumado, depois do ano 70, depois daquele século, do qual ele disse lá em Mateus 24, 34, que tudo não passaria desta geração. Esta geração, para nós hoje, como nós estamos depois, para nós foi aquela geração que eles viveram. Entendeu, bebê? Então, sempre agradecendo aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo também que você se inscreva aí no canal, se for do teu desejo. E vamos aqui a mensagem. Eu vou ler alguns versículos de Hebreus, carta aos Hebreus. Não é tu não é hebreu, abençoado. Por isso que os evangélicos, por isso que os católicos, por isso que todas as pessoas que têm uma religião e que são enganados, eles não entendem a Bíblia. E que eu já fui religioso. E por que eles não entendem a Bíblia, Lira? Porque ele lê a Bíblia e aplica neles. Aí fica aguardando. Só que a Bíblia não foi escrita para mim nem para tu, abençoado. A Bíblia aqui foi escrita para os judeus. Eles lá que estavam antes da consumação da escatologia, estavam antes da consumação da obra de papai, que ele fez em 7 dias, descansou, e aí usou os profetas para que eles anunciassem as promessas, e através da vinda, ou seja, da manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo, homem, o Jesus de Nazaré, ele cumprisse o que Deus prometeu através dos profetas. E na cruz ele falou, tetelestai, está consumado. Do grego, não há mais nada a fazer. Então não tem nada a ver conosco. Eles é que estavam antes. Eles que receberam as promessas. E nós já nascemos com tudo. Porque nascemos depois do estar consumado. Então, o que é a leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia é para você entender, primeiro, que a Bíblia não é mais profético. O que é profético, Lira? Profético é o que estava ainda para acontecer.
Antes, porém, todavia, contudo, o Filho do Homem, ele veio para cumprir essas profecias. Então ele cumpriu. Cumpriu espiritualmente no ano 33, quando passou por tudo. Cumpriu a primeira aliança, a lei de Moisés, tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei, reconciliou o mundo com ele, que estava desconciliado por causa da desobediência de Adão. E aí, no ano 33, após o estar consumado espiritualmente, como sempre, tudo fisicamente, juridicamente, no ano 33, ou seja, o templo de parede, o cão guloso chamado pastor, o sacerdócio, a igreja de parede, o templo, para ele, para Deus, no ano 33, já não tinha validade nenhuma, porque ele cumpriu a primeira aliança, revogou, e aí passou a ser o ministério físico. O ministério físico não, o ministério espiritual. Ou seja, ele, Deus, em todos. Porém, fisicamente, juridicamente, de novo, como ainda faltava a profecia de Daniel 9:24, que falava da invasão do Império Romano, da vingança contra a religião, a queda do templo, e Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração. Então Paulo foi levantado para exatamente falar o que eu estou falando agora, que não era mais nada jurídico, que não era mais nada físico, que não era mais nada a olho nu, e que não havia mais, e que não há mais intercessor entre Deus e os homens. Por que, Lira? Porque depois que ele botou todos os inimigos debaixo dos pés, então o próprio filho, ele se sujeitou ao Pai. E aí acabou a manifestação, intercessão entre Deus e o homem. E quem é o intercessor entre Deus e o homem? Não existe mais. Por quê? Porque Deus já é um em todos. Ou seja, nós já temos Deus, já nascemos com Deus. Então, intercessor para quê? Se tu já tem Deus. Então, o intercessor entre Deus e os homens, né, que os religiosos dizem que é Jesus Cristo, é uma mentira, é uma falta de entendimento, porque não tem mais o Filho. Ele entregou o reino ao Pai, e aí o Pai se fez um e todos. Então não tem intercessor, mesmo porque o Pai é o Filho é o Pai, o Espírito é o Pai, é um só. Deus é um só. Não tem esse negócio de trindade como inventou o cãozinho de saia, a Igreja Católica. Não existe. O que existe foi manifestação. Porque eles dizem assim, ó, em nome do Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Quem foi? Passado. Quem foi o Filho? Deus. Em nome do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus, bebê. É um só. Esse negócio de trindade, isso é macumba, isso é invenção da religião, dos homens. Tudo que está aí fora é engano. Não tem esse negócio de trindade. O que houve passado, a manifestação de Deus como Pai, falou através dos profetas. Como Filho, através de Jesus Cristo, o Filho. E depois
é o Espírito Santo, Deus mesmo, já morando em você, já morando em mim. Não tem mais intercessor. As manifestações de Deus acabou. Espiritualmente no ano 33, quando acabou a manifestação do Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo homem, e aí ele subiu aos céus, ficou sentado à direita do Pai, preste atenção, inteligente. Subiu aos céus, ficou sentado à direita do Pai, que eles dizem que ele está sentado lá até hoje. E por que, Lira, que ele ficou sentado à direita do Pai, como se fala? Por quê? Porque ele disse que ele colocaria todos os inimigos debaixo dos pés. Que quem seria o último inimigo? O ladrão chamado pastor da época. A religião que matou os profetas. Esses eram os inimigos que ele botaria debaixo dos pés. E aí, com a profecia de Daniel 9:24, a invasão do Império Romano, a destruição do templo, a matança dos cães gulosos da época, de todos aqueles que eram inimigos de Deus, os que mataram os profetas. Entendeu, abençoado? E aí, depois de tudo isso, com esse cumprimento de Mateus 24:34, no ano 70, aquela geração, e Daniel 9:24, pronto. Ele entregou o reino ao Pai, e aí o Pai se fez um e todos. E nós estamos esperando Jesus? Não, é macumba esperar Jesus. Abençoado, a volta de Jesus, como se fala aqui na Bíblia, não é que ninguém ia ver ele. Mesmo porque ele disse que viria como um relâmpago. Vocês já viram um relâmpago? Então foi o cumprimento das últimas profecias, física, jurídica, o que tinha que acontecer. A queda do templo, a invasão do Império Romano, o filho da iniquidade, o general Tito, e assim se consumou todas as coisas. E Zé Finim, e Deus se fez um em todos. Nós não existia, anos 70, não é 1970. Então não tem nada da Bíblia aqui para mim, nem para tu, abençoado. Mesmo porque a Bíblia aqui, ela tem um emitente e um destinatário. Esse Deus aqui da Bíblia, né, não é o nosso Deus. Por quê? Porque essa manifestação de Deus aqui, né, foi só para Israel, abençoado. Foi só para Israel. E já se consumou. Já se consumou. Então, ó, 13 minutos, como eu disse para vocês, a única maneira de você entender a Bíblia é você ler a Bíblia como livro histórico, tá? O que é um livro histórico, Lira? É história, é uma história. Já aconteceu, é passado. E não aplicar nunca, jamais aplicar nada da Bíblia para você, bebê. Porque senão tu vai ficar aguardando o que já aconteceu, que foi para eles. Se você ler a Bíblia aqui, né, você vai ter o entendimento, né, se tu deixar a religião, dar descarga na religião, junto com o pastor, junto com o padre, junto com o papa, junto com o Deus deles, que não existe, que é um Deus miserável, é um Deus que precisa de dinheiro, é o Deus que mantém esse ladrão pedindo dinheiro. Não é o Deus da Bíblia. Não existe esse Deus. Eu já joguei na privada. Não é esse Deus, abençoado. Esse Deus não existe. Um Deus que precisa de dinheiro.
O Deus que está prometendo um monte de coisa que já aconteceu. A salvação, a vida eterna, tirar o pecado do mundo. João Batista disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ah, bebê. Então você não pode aplicar nada da Bíblia em você. Senão tu fica esperando, que nem esse ladrão aí. Ele lê a Bíblia, aí bota dizendo que eles são autoridade, que foram constituídos por Deus. Não existe isso. Não existe isso. Isso existiu lá pro povo de Israel. Entendeu, bebê? E um deles foi Moisés. Um deles foi Moisés. Foi Abraão. E assim sucessivamente. Para eles. Tem nada para nós. Nós já nascemos com Deus. Que diabo é que ninguém quer saber de porra de pastor? Essa desgraça, essa miséria. Você tem que crer, abençoado, que tu já tem Deus. Pronto, só isso. E quem tem Deus precisa de quê, Lina? De nada. De nada. Então, o que é que esses vermes fazem? Eu vou te mostrar aqui, ó. Hebreus. Vou te mostrar aqui, ó. O que é que essas carniças fazem? Essas carniças, né? Que se dizem autoridade. Esse mala aí, que chamou o Lula de cachaceiro e tudo mais, dizendo que ele é autoridade. Tu não é autoridade de nada com relação a Deus. Tu nem existe essa macumba de vocês. Isso foi do ministério físico. Isso foi do ministério levítico. Somente para as 12 tribos de Israel, ô infeliz. Então ele vai ler isso daqui, ó. Olha o que essa coisa ruim fala, esse mala sem alça. Olha, Hebreus 13, aí ele lê só o 17, ó. Que foi o que ele falou, que eu ainda vou dar resposta a esse infeliz aí. E o Lula, mas só que o que o Lula falou, é que ele disse que tem que se ele quiser falar com Deus, primeiro ele falou uma verdade. Que não precisa de pastor, não precisa de padre para falar com Deus, mas é claro que não. Se Deus já está em mim e se eu creio que eu sou filho, eu não estou mal com ele, abençoado. Eu não estou mal com ele. Mesmo porque ele não fala mais com ninguém. Paulo disse para ele lá, para os judeus, pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então tu quer ter o poder de Deus, né? Tu tem que crer que tu já é templo e morada dele e que tu já tem tudo. Porque tu é depois de tudo consumado. É para tu viver crendo nisso. Porque a coisa melhor no mundo, tu acreditar que Deus anda em você, tá com você, que depois do ministério físico que esses ladrão aí continuam dizendo que eles são autoridade constituída, não existe. Se não existe mais nem intercessor entre Deus e os homens, porque é Deus mesmo habitando em nós, como é que uma praga dessa daí vem dizer que é autoridade espiritual? Não tem autoridade espiritual, existe ladrão que estão aí criando essas sinagogas para enganar as pessoas e roubar, que é o que vocês fazem. Cara de pau. Então, o que esse infeliz aí leu? Olha, Hebreus 18 minutos. Hebreus 13, 17. Ele lê isso aqui e aí aplica nele. Só que aqui, viu, analfabeto? Olha, carta aos Hebreus. Essa carta aqui tem um emitente do qual eu creio, pelo que tem aqui de espiritual, né? Que o único que recebeu esse entendimento foi Paulo. Então eu creio que é Paulo, muito embora a carta não tenha assinatura do autor, antes que tu venha falar. Mas que eu creio que é Paulo. Então é uma carta do qual o emitente, eu creio que é Paulo. E quem é o destinatário? O cão guloso? Os hebreus. Brasileiro não é hebreu, infeliz. Brasileiro não é hebreu. Hebreus são os judeus. Foi o povo de Israel.
que após a consumação de todas as coisas, não existe mais nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem nada disso, espiritualmente. E existe o quê? Os filhos, os espíritos. Só. Deus é espírito, pai dos espíritos. Os espíritos, o filho, e Deus, o pai. Entendeu, inteligente? Não tem nada a ver com essa tua macumba. Essa tua macumba aí é para roubar, dizendo que vocês são autoridade. Vocês não são autoridade de nada. Provavelmente tu não é autoridade nem na tua casa. Então, cara, olha, presta atenção. Vocês que estão na macumba religiosa. Olha, os macumbeiros aí que diz que são líderes de vocês, ele pega essa carta aqui aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, e lê assim, ó. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, Paulo está falando com quem? Paulo está falando aos judeus. E quem são os guias que ele está se referindo? Os antigos. Os antigos profetas, aqueles que foram constituídos por Deus. As autoridades que foram constituídas com Deus. Que isso se deu até quando? Até a vinda de Jesus. Entendeu, abençoado? Está escrito na Bíblia, não chamai ninguém de pai, porque só um é o vosso pai. Isso aí, esse pilantra não lê e não explica. Não é para chamar ninguém de pai, ô infeliz, que você diz que é autoridade. Ele diz aqui que não é para chamar ninguém de pai e não é para chamar ninguém de guia, porque só existe um guia. E quem é, Lira? Deus mesmo, o Espírito Santo. Entendeu, mentiroso? Não tem nada a ver com coisa mais física, não tem nada a ver mais com o ministério levítico. Não tem nada a ver mais com o sumo sacerdócio. Isso só foi até a lei de Moisés. Acabou. Ele pôs sim a primeira aliança, constituiu a nova aliança, a graça de Deus em Cristo, ou seja, tudo de graça, um favor imerecido, para ele lá, não foi para nós. Nós não estávamos aguardando nada. Nós não estamos aguardando nada, nós já nascemos com tudo, o inteligente. Então, ele lê isso daqui e aplica nele, diz que eles são autoridade. Esses ladrão aí, que vivem em cima do altar, roubando o povo, mentindo, mandando o povo esperar, mandando o povo aguardar, mandando o povo dar. Ou seja, enganando, enrolando. Porque nós já temos tudo, nós não precisamos de mais nada. Nem de oração nós precisamos. Por quê, Lira? Abençoado, nós já temos Deus. Quem tem Deus precisa de que mais, abençoado? Só de crer que tu já tem tudo. Somente isso. Então, ó, você vê, né, que ele lê um texto fora de contexto, 23 minutos, já passou do horário, mas eu vou só voltar aqui um pouco para me te mostrar o que Paulo tá falando aos Hebreus, que ele lê só o versículo 17 e aplica nele, e aí ele diz que é autoridade. Ó, Hebreus 13, 7, ó. Lembrai-vos, né, o inteligente, doutor em teologia, tem um destinatário, lembrai-vos. Quem? Paulo está falando com os judeus. Então Paulo está mandando eles lembrarem. Eles! Os judeus lá que eles estavam falando, os hebreus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. Eu não existia. Como é que Paulo vai falar comigo, seus infelizes? Lembrai-vos dos vossos guias. Eles lá, os judeus, os hebreus. Paulo está dizendo, lembrai-vos dos vossos guias. Os profetas. Os antigos. Lembrai-vos dos vossos guias. Olha,
os quais vos pregaram, passado, porque já tinham morrido, pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, eles lá que já tinham morrido, quem, Lira? Os guias deles, o guia dos judeus, dos hebreus. Não tem nada a ver com esse ladrão que estão aí fora te roubando. Dá descarga nessa praga. Então você não vai entender nada. Você não vai entrar no descanso de Deus. E Lira, o que é entrar no descanso de Deus? Tu entrar no descanso de Deus, né, abençoado? É tu acreditar que tu já tem tudo, que tu já tem Deus, que Deus já está em tu, que já mora em tu. E que tu não tem mais medo de nada. Tu não tem medo de morrer, tu não tem medo de Satanás, de demônio, de não sei o quê, que esses infelizes aí inventaram. Tudo isso aí é invenção. Não existe nada espiritual a não ser Deus que é espírito e o Filho que é espírito, mais nada. O resto tudo é macumba, criado pela religião para te fazer medo, para tu se tornar escravo para sempre e ter medo desses diabos que eles inventaram, que é espiritual, que diz que entra em tu. O diabo da Bíblia é um homem abençoado. O Satanás da Bíblia é o homem abençoado. Está falando de homem. O demônio da Bíblia, como eu já te expliquei, é um estado de espírito. Um estado de espírito alterado. Entendeu, abençoado? E que para os judeus também, endemoniado era doença, a pessoa que estava acometida de uma enfermidade, que Jesus curava. Jesus curou o endemoniado mudo e surdo. E o que era o demônio dessa pessoa? Era uma pessoa que estava endemoniada, estava acometida de doença. Ou seja, o seu estado de espírito estava alterado, estava doente. E era o que, Lira? O endemoniado mudo e surdo? É o que? É um ser humano, um homem, que era mudo, não falava, que era surdo, não ouvia. Então Jesus foi lá e curou ele, expulsou o demônio, a doença que esses ladrão aí inventaram, esse demônio deles. Entendeu, bebê? Então, e aí ele diz assim, ó, Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, né? Porque o Jesus Cristo, o ressuscitado, era o próprio Deus, que era Espírito. Então, ele sempre, ele é o mesmo para sempre. Por quê? Porque é um só. É um só, Deus. E aí ele continua aqui no 9, ó. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Essa macumba que está aí fora dos homens. Paulo está explicando para eles lá, para os hebreus. Olha, vocês não vão nessa onda que é fogo no pé, é fogo na mão, é fogo no... Não vão nessa. Olha, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Essas macumbas que estão aí fora. Não tem mais essa. Não existe mais esse negócio. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, um favor imerecido. Paulo falando com eles lá. Com eles. A graça de Deus em Cristo foi para eles que estavam antes da consumação. Eles existiam naquela geração que não existe mais. Já está com 2000 anos, morreu todo mundo já. Então eles estavam aguardando. Então passaram por, desde o princípio, a lei de Moisés, que serviu de aio para que eles se chegassem a Cristo. E Cristo veio para cumprir aquilo que Deus prometeu. A lei do Moisés, que foi impossível, eles lá, não nós,
cumprir, e ele cumpriu. E na cruz, antes de dar o último suspiro, falou lá para eles: está consumado. E nós somos, depois de tudo, consumado, bebê. Já nascemos com tudo. Nunca, jamais, que era para mim ter botado meus pés nessa macumba aí fora. Porque eu já nasci com tudo. E essa macumba aí foi os homens que criaram para continuar roubando. E para continuar sendo contra Deus. O ministério é do Espírito, abençoado. É só Deus. Mais nada. Então, ó, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Ou seja, nada físico, nada palpável, nada a olho nu, nada de Santa Ceia, inventado por esses macumbeiros. Essa palavra nem aqui não existe. E ele diz, ó, e não com alimentos. Alimento, pão, suco, essas coisas que bota aí nessa macumba. E não com alimentos. Olha, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ou seja, o ministério levítico, o sacerdócio humano, né, o santo dos santos físico, o santuário físico da lei de Moisés nunca chegou a lugar nenhum, porque eles usavam sangue de bodes e de touros e de novilhas, né, que nunca, jamais aperfeiçoava ninguém. É a mesma macumba que está aí. A mesma macumba que está aí. Deus já fez todas as coisas, tu já tem tudo, e aí tu vai para a macumba do teu pastor, ele te fazendo promessa, te apresentando um Deus que não existe. Acorda, abençoado. Ó, vou parar por aqui, passou do tempo. Pedindo aí que você dê o like nas mensagens, compartilha para que outras pessoas venham entender as coisas de Deus espiritual e todo consumado. Boa noite.